Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um recap aqui, dia 23, tá? Índice dólar. Bater um papo sobre contexto, estruturas e melhores gatilhos do dia, beleza? Então, começamos aqui pelo gráfico diário, né, como sempre. Ponto interessante, né, e bem relevante é que após nossas 3 puxadas, tá? Essa movimentação aqui, e perder fundo, né? Ficou também aqui a possibilidade de uma LTA, certo? Ligando a mínima da barra 39 com a mínima da barra 2. E essa barra 36, né, que é a barra do dia anterior, ela fecha, né, ela tem na verdade a sua extremidade completamente fora dessa região. Então aqui a gente tem um gap com essa marcação aqui, ó. Isso aqui pra gente, né, acaba dando a ideia de que essa movimentação agora ela tem mais interesse vendedor. Além dessa movimentação, temos aqui também uma possibilidade, né, de triângulo expandido, tá? A partir dessa possibilidade de triângulo expandido, essa região ainda pode ser suporte. E temos aqui perna 1, né? Desde que tivemos perna 1 aqui, renovou a mínima, né? A gente tem conversado que essa movimentação podia gerar um TBTL, né? E perna 2, né? A alvo da perna 2 está aqui, né? Tá marcada ali com alarme. Alvos mais próximos, né? A partir do rompimento deste fundo, o primeiro alvo dessa movimentação está aqui, ó, em 107,699, o alvo que está próximo, né? A barra de hoje é uma barra externa. Se, né, essa movimentação, a gente não tivesse conversado sobre essa renovação de mínima, sobre essa nova estrutura de baixa, né, que inclusive deixou topo mais baixo, né, e acabou de fazer nova mínima, né, provavelmente a gente poderia até pensar nessa barra externa como algum tipo de movimentação de alta. Porém, a gente vem conversando que o preço, né, ele veio, né, após as 3 puxadas, tá? Deixou um topo mais baixo, renovou uma mínima prévia, né, uma mínima inclusive de um swing, que levou a possibilidade da terceira puxada da wedge, e aí a gente começa, né, a pensar na possibilidade de continuidade, né, dessa movimentação de baixa, tá? Perna 1, tá? Perna 2. Sempre as mesmas premissas, né? Isso você não muda, tá? Então, é uma barra de lateralidade, então torna, né, a possibilidade tanto de alta quanto de baixa possíveis, mas aí a gente vai para tempos menores tentar esclarecer, né, algum pensamento, né, tentar montar mais alguma coisa. Meu gráfico fica com muitas linhas, né, isso daqui para mim é inevitável. Isso aqui é o pullback, tá, lá do diário. A máxima aqui do dia, né, é exatamente no pullback aqui do diário. Aqui eu também tinha feito, né, uma possibilidade, liguei essas 2 máximas aqui, né, pensava aqui numa possibilidade de wedge do preço, vir fazer uma wedge aqui com um topo duplo, né, anterior, seria uma bandeira de baixa, né, com um topo duplo, tá? Mas não veio, né, parou aqui. Mas ainda assim são 3 puxadas, né, você tem 3 movimentações de alta aqui, inclusive, né, cada uma delas com novas máximas. E aí o preço hoje, né, hoje não, né, no dia de ontem, abre com esse grande gap de baixa, já fora também dessa região, e hoje ele volta, né, para fazer pullback, tanto nessa, na LTA lá do diário, quanto nessa LTA, né, que é só a replicação exatamente dessa linha aqui para a mínima, né, do ponto de intersecção dessa movimentação. Então ficou o primeiro alvo ali, né, em 107,699. Aí você tem um alvo mais próximo, né, que tem confluência também, inclusive com essa marcação. E aqui dá pra gente conversar bastante coisa, né, a gente pode pensar em bastante coisa. Por exemplo, né, a barra 1 do dia, né, veio como uma barra de baixa, né, a barra 2 ela reverte, né, a movimentação. E aí ela acaba, né, lá em tempos menores, acabou deixando, né, o mercado no modo sempre comprado, tá? E aí o preço volta, testa topo duplo, né, com a máxima aqui do dia anterior, né? Por que testa, né, Luciano? Porque a gente não tem continuidade, né? A gente não tem aqui, por exemplo, mais uma barra fechando aqui, deixando um gap, né, mais ou menos como isso aqui, ó, deixando um espaço com essa região e com essa marcação, tá? Pra gente acreditar, por exemplo, que essa movimentação, né, ia ter ampla continuidade. Outro ponto, né, você observar quantas vezes você vê continuidade, né, das barras, né, por exemplo, já montar, né, um micro canal, né, uma volta em V, tá? É sempre interessante você usar parâmetros que você já viu, né, para você poder ir reutilizando eles, né, sempre que necessário. Então você tem que ser extremamente observador, né? No mercado, se você quer ter sucesso, você vai precisar observar demais. Então, a gente fez um topo duplo e logo após o topo duplo tivemos uma 2BR, né, uma reversão de 2 barras. Essa reversão de 2 barras ela é também na MM20, também na MM50, que acaba deixando
um pouco mais relevante, ela tem rompimento, ela fecha rompendo a mínima da barra anterior, e isso é relevante, porque você tem observado que desde a abertura até o fechamento, né, os vendidos estão no controle dessa barra, e eles tiveram o controle dela, inclusive no seu fechamento. Se ela fecha aqui dentro, né, ela fecha como uma barra de lateralidade, e aí essa movimentação podia seguir, né, por mais tempo como lateralidade, mas não. Teve, né, uma continuidade, né, de mais uma barra, inclusive dessa vez veio renovar mínima. Mínima de onde? Mínima do dia anterior. Tá? Então dentro da estrutura do intraday, aqui no M60, a gente deu um pouco mais de zoom, aqui dentro da estrutura, né, do M60, né, pensando aqui em algo mais próximo e menos barras, né, você tem aqui a mínima do dia anterior, certo? Aqui você tem a abertura do dia, barra 1, né? E aí o preço veio um pouco abaixo, voltou a subir, depois ele voltou a descer. Quando ele volta a descer, ele vem abaixo da mínima, né, dessa subida, ele forma uma estrutura de baixa dentro do dia. Por quê? Porque ele renovou a mínima. E sempre que a gente pensa em estrutura, o que a gente pensa? A gente pensa que o preço renovou máxima, né? E quando ele começou a descer, logo após ele renovar essa máxima, ele deixou a possibilidade de ele deixar um fundo mais alto, né, para subir mais. Mas não, ele veio fazer nova mínima. Quando ele faz nova mínima, a gente tem um cenário mais confuso possível, né? Porque aí a gente tem a possibilidade de quê? De estar, né, em um triângulo expandido. É o cenário que não tem uma estrutura fixa, né, por um tempo. Aí ele vai, né, fazendo deslocamento entre máximas e mínimas, e aí das extremidades, tá? Mas tem mais coisa que você também pode observar. Olha quanto de deslocamento o preço conseguiu gerar com apenas duas barras, né? Aqui você teve a máxima, ela voltou quando essa barra aqui abre, o preço conseguiu se deslocar até aqui. Basicamente, né, com duas barras, com a extremidade dessa máxima e dessa mínima. E aí, olha quantas barras, né, ele gasta para ele conseguir vir até os 50% dessa região. Aí você consegue observar o que está mais fácil, né, do preço fazer. Se está mais fácil dele subir ou está mais fácil dele descer, né, onde ele tem tido mais facilidade, onde ele tem tido mais dificuldade, né? Algo que a gente sempre está mensurando, né? Já que a gente trabalha sempre com probabilidades, né? Então ele está na região dos 50%, tá, dessa movimentação. Então ele faz um novo retorno a 20, e agora as médias estão mais flats, né? Então a barra anterior, como ela foi uma grande lateralidade, muito provavelmente a gente vai ficar dentro da lateralidade. Por quê? Porque a mínima da barra 6 com a máxima da barra 3 forma aquela barra externa, né, que a gente está vendo lá do diário. Um grande doji, né, porque ele está próximo da região de abertura, né, próximo da região do seu fechamento. E aí tudo isso daqui, né, vira pavio para cima, vira pavio para baixo, né, lá no gráfico diário. O que torna, né, a possibilidade de uma lateralidade bem forte, né, por quê? Para ter continuidade, para a gente poder projetar alvo, a gente precisa de um rompimento. E esse rompimento precisa ser real, né, ele precisa, como eu falei, deixar, por exemplo, o espaço de um gap para ter continuidade, tá? E aí a gente vem aqui para os 5 minutos. E aí aqui nos 5 minutos, né, a gente teve, como falei, né, alguns momentos de mercado no modo sempre comprado e depois, né, do mercado no modo sempre vendido, tá? O que é bem interessante, né, da gente observar no dia de hoje. Inclusive, né, referente ao vídeo do dia anterior e referente às marcações, né, que ficaram lá no Insta. Como algumas possibilidades, né, alguns estudos que a gente faz. A gente tinha conversado, né, que o preço fecha em uma lateralidade, né? Por quê? Porque a gente teve um grande impulso, essa correção também, né, ela veio até a região dos 50% dessa perna, tá? Dessa perna anterior, grande perna, né, grande movimentação climática, o preço volta até a região de 50%. Quando ele volta a cair, né, um pequeno detalhe, que é a mínima da barra 46, ela não consegue vir abaixo da mínima da barra 4, né? Você consegue observar que teve defesa compradora aqui. Então aqui nesse exato momento, quando o preço esteve nessa região, os compradores olharam para isso daqui e falaram, acho que agora talvez, né, dê para a gente participar melhor agora como comprado. Ele deu alvos, né, tinha as projeções do dia anterior, não convém falar sobre o vídeo do dia anterior. E aí o preço volta, né, e corrige até os 50%. E aí ele volta a descer. Quando ele volta a descer, ele não desce tanto. Ele não conseguiu renovar a mínima. Então aqui os compradores já estavam ansiosos para comprar novamente. E aí o preço fecha. E aí quando, né, que a gente entra, quando que a gente passa a ter algum tipo de estrutura de alta, né? O que a gente tinha conversado no vídeo anterior? Se, né, e quando o preço viesse trabalhar acima dessa máxima. Se ele não trabalhasse acima dessa máxima, a gente não ia ter estrutura de alta. Se ele, por exemplo, trava por aqui, né, muito provavelmente a gente ia ter enfrentado, né, uma movimentação mais forte de baixa do que de alta. E aí ele
faz, né, essa estrutura de alta, né, aqui, quando ele abre e já testa a máxima dessa região, monta-se, né, aqui uma pequena lateralidade. Aqui dentro dessa movimentação, né, você viu, né, da máxima, né, você consegue contar. Você teve uma, né, você teve duas e você teve 3 puxadas. E aí, pessoal, você tem que observar, né, quantos suportes, né, você tinha aqui. Você teve aqui, ó, com essa movimentação, você tinha o fechamento do gap, tá? A máxima da barra 65. Então, ela foi fechado, né? O gap, muitas vezes ele é um magneto e também é um suporte, né, para movimentações. Basta você revisar, fazer bastante backtest e, claro, ir memorizando, né, essas ideias. Então aqui a gente teve uma, né, 2, 3 puxadas. Beleza, essas 3 puxadas foram, né, em cima de quê? Deixa eu trocar aqui para as regiões de POC do índice, né, para poder ficar de maneira correta. Então, aqui você tinha, né, o que você tinha aqui de marcações, né? Você tinha a VWAP do dia anterior, certo? Que é essa marcação dessa nossa linha aqui, que é plotada automaticamente. Você tinha 1, 2, 3 puxadas. Você teve um fundo duplo, né, que é uma figura de compra, né? Pela mesma razão que você pensou nesse fundo duplo aqui, né? Em determinado momento o preço parou aqui, ele pode vir parar novamente. Então, teve defesa nesse momento, podia, né, ter defesa nesse momento. Quer dizer que vai ter? Não. Mas depois, né, de algum tipo de movimentação diferente, né, você tinha aqui uma barra, né, que sobrepõe, né, todas as outras barras do dia, né, mais de 20 barras aqui. Exatamente 20 barras, né? Uma única barra, né, que muda, né, todo o contexto. Então essa barra aqui, ela mudou muita coisa no dia de hoje, tá? É uma única barra e ela muda muita coisa. Outro ponto, né, era que aqui no 15 minutos, para mim, né, que sempre estou ali com essa ideia, né, de ter o M15 para ter também essa ideia de espaço, ideia de onde o preço está, né? Aqui no 15 minutos, ó, quando você vê a abertura e ele faz um topo duplo, ele estava numa região que a gente já repete, né, para vocês, que é uma região de lateralidade, que é com preço entre a 50 e a 20. E aí ele faz uma lateralidade. Essa lateralidade ela vem, faz um pullback, né? E esse pullback, ó, além de ser na região da VWAP do dia anterior, também tinha uma POC ali do M15. Então tinha mais uma razão de suporte. Quer mais uma razão de suporte? Beleza. O que mais você podia fazer? Você podia pegar a máxima do dia, com a mínima da movimentação anterior, né? Que estava aqui, ó. E aí você ia chegar também na conclusão de que essa correção, né, ela se deu até a região do 61.8. Depois disso aqui, né, sai com aquela barra de ignição lá que você também viu nos 5 minutos, tá? Beleza? Então, voltamos aqui para os 5 minutos. E aí, como falei, né, o Brooks ele fala que muitas vezes uma única barra, né, ela vai te colocar no modo ou sempre comprado ou sempre vendido. Uma barra de reversão, normalmente ela é uma barra que ela muda o contexto. Como assim você não muda o contexto? Olha o tamanho dessas barras, tá? Olha o tamanho dessas barras. Barras anteriores, todas barras pequenas, né? Não tem uma barra gigantesca. Aí de repente, ó, você tem uma única barra que consegue fechar, né, acima de várias outras barras, de 20 outras barras, né, como a gente conversou. E aí isso daqui, né, muda o contexto do mercado. Ah, mas é um topo duplo. Beleza, é um topo duplo, mas é um topo duplo de uma barra, né, que deixa algum tipo de potencial. E aí você tem que acompanhar. A barra seguinte, ela volta, né? E aí a gente começa a ver se essa movimentação apresentou algum tipo de correção. Como assim correção, Luciano? Brooks fala sobre correção sempre que a mínima de uma barra vem abaixo da mínima de uma barra anterior. Então, se a mínima dessa barra vier abaixo da mínima da barra anterior, aqui nós temos uma correção. Aqui nós não tivemos correção, tá? A partir desta barra, né, você tem essa mínima, a mínima da barra 22. A mínima da barra 23, pessoal, ela é comprada desde a sua abertura, ela não teve pavio, né? Ela não veio, por exemplo, abaixo da mínima da barra 22. Então ela foi completamente comprada da sua abertura até o seu fechamento, a barra careca. Então, a partir daqui você teve outra oportunidade de gatilho, outra oportunidade de entrada, e a partir daqui você podia trabalhar alvos do intraday. Por quê? Porque você estaria trabalhando, né, um rompimento de uma movimentação do dia, certo? Então você tinha essa mínima, você tinha, né, essa possibilidade aqui de primeiro alvo, tá? Que já deu logo na barra seguinte. É interessante você trabalhar com o segundo alvo, né, que é o alvo que o Brooks trabalha, tá? Você teve essa projeção aqui. E no nosso mercado, né, funciona de maneira bem interessante o terceiro alvo. E quando ele dá terceiro alvo dentro de movimentações do intraday, é interessante você dar uma pausada, dar uma refletida, para ver se essa movimentação vai ter uma continuidade muito forte, tá?
Quando o preço chega nesse topo, o que ele te deixa? Ele te deixa uma wedge. Você tem ó, uma puxada, uma correção. 2 puxadas, correção. 3 puxadas, tá? E você tem uma wedge, certo? A partir da wedge, se ela muda, né, um dos pontos de swing dessa pequena lateralidade, que também é 3 puxadas num topo de terceiro alvo, em cima da região da MM200, que é outro ponto, né, que é parâmetro que você tem que ganhar, você tem que observar quantas vezes o preço rompe a MM200 de uma vez. Tá? Se acontece muito, se acontece pouco. E nisso você vai, né, anotando parâmetros, beleza? O edge, né, se você colocar isso aqui num minuto, vai ficar muito evidente, né, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui no minuto, de maneira bem breve, né, vou deixar assim. Mas aqui nos 5 minutos você vê, né, que ela foi perfeita, né, não é uma wedge que você precisa, eu preciso ajustar, não, ela foi, deu uma puxada, né, fez uma pequena correção, outra puxada, e as puxadas, né, elas são proporcionais. Tá? Ela não tem uma puxada gigantesca e 2 puxadas pequenininhas, né? Que é por isso que é mais interessante em lateralidade, né? Porque as puxadas ficam mais proporcionais, tá? Acabei apagando a linha. Deixa eu colocar no minuto aqui, de maneira bem breve. Ó, aqui no minuto você vê, né? O desenho realmente ficar bem claro, né? As 3 puxadas. Então você tem uma grande correção, 2, uma grande correção, 3 puxadas. Aí depois disso, né, você teve alguns gatilhos de venda, né? E aí mudou toda a estrutura do mercado, né? Mas se você viu 3 puxadas, você quer vender aqui pelo minuto, tranquilo, você juntou o contexto, quer ter um pouco mais de probabilidade ainda, espera vir abaixo do ponto de um swing da wedge, porque aí você pode esperar 2 pernas de baixa, tá bom? Então, aqui ele deixa o mercado no modo sempre comprado, como falei, não tem correção, a mínima de nenhuma barra veio abaixo da mínima da barra anterior. A primeira mínima, né, que vem abaixo de mínima de barra anterior, você pode trabalhar contagem de barras, deu o terceiro alvo, né? E aí a primeira mínima foi aqui, certo? Você tem uma L1. Quando o preço retoma a movimentação de alta e quando ele retoma a movimentação de baixa, você tem uma L2. Brooks, né, pessoal? Toda L2 é um topo duplo, certo? E aí ele volta a subir, quando ele volta a descer, você tem uma L3. Toda L3 é uma wedge, beleza? Então, juntando a teoria, né, à prática. E aí aqui você teve o primeiro gatilho de venda, aqui já tinha também, né, mudado a ideia, né, de que o preço tinha a possibilidade da wedge, já tinha renovado o mínimo, né? A mesma ideia que a gente conversou lá do diário, e aí a gente podia esperar 2 pernas de baixa. Ele deu bem mais, né? Ele deu 1, 2, 3 boas pernas de baixa, né, depois do rompimento, tá? E aí entrou no modo sempre vendido, né, pessoal? Porque aqui eu tenho aqui, ó, um micro canal de baixa, de novo, não tem correção, né? Onde teve a primeira correção? Aqui só teve uma H1. A H1 Brooks fala que não é muito interessante você comprar, e logo em seguida ela foi retomada pela L1 e teve continuidade. Aqui teve outra H1, né, ou você pode chamar de H2, também não teve boa continuidade. Aqui seria, né, a nossa H3, que também é uma wedge, né? Aqui seria um fundo duplo, né? Esse fundo duplo ficaria bem mais baixo do que o anterior, e aqui uma wedge, tá? Então é só juntando, né, ideias de teoria prática. Então, ainda conversando dentro daquilo que a gente falou, né, e pensando em estruturas, né, quando o preço não está, por exemplo, fazendo uma estrutura de triângulo expandido, né, pessoal? A última coisa que o preço fez foi renovar a mínima. Tá? Se ele renovou a mínima, normalmente eu acabo não esperando que ele venha já renovar a máxima, tá? Para pensar na possibilidade de uma estrutura. Então a gente tem aqui nova mínima e tivemos nova máxima, né? Como a gente viu a ideia do triângulo expandido. Então, o preço está na região dos 50%, 61,8%, que são regiões de suportes e resistências naturais, né, por Fibo, certo? Então, se o preço volta a descer daqui, a gente vai esperar que ele faça nova mínima. Se ele fizer nova mínima e romper, aí finalmente a gente vai poder trabalhar esse movimento aqui, né, projetado para baixo. Tá? Sem isso, não tem muita coisa para se fazer. Então, aqui, pensando nesse dia, ó, como fica mais confuso, né? Você tem essa extremidade, você tem a máxima dessa movimentação e você tem a mínima. E onde que a gente está? A gente está no meio. Tá? Você está na região onde a gente não faz nada. Por quê? Porque pensando em lateralidade, né, a gente compra no terço inferior e a gente vende no terço superior. Tá? É dessa maneira que se trabalha a lateralidade. Isso aqui, por enquanto, é uma lateralidade bem ampla. Tá? Até que tenha rompimento e prove o contrário. Beleza? Então vamos bater um papo sobre o dólar.
O dólar, né, a barra anterior fecha como barra sobreposta, né, e a barra de hoje acaba sendo também aqui um doji. As médias estão bem flats, tá? Aqui a gente teve uma mudança, né, parecida com aquela lá, só que mais para o lado comprador, tá? Porque a gente teve 1, 2, 3 puxadas, né? Ainda assim uma quarta puxada, ou uma wedge com fundo duplo mais baixo. E aí o preço veio, né, mudar a estrutura. Quando ele muda essa estrutura, né, ele sai dessa possibilidade de estrutura de baixo, né, onde ele vinha fazendo mínimas cada vez mais baixas. Então ele pode vir deixar uma mínima mais alta e voltar a subir. É a mesma ideia, né, perna 1, tá? Perna 2. Até onde essa barra de baixa, né, essa movimentação de baixa virar, a gente não sabe. O que a gente pode fazer, né, trabalhar os níveis de Fibo, pensar onde estamos agora, até onde podemos ir, tá? Estamos na região dos 50%, podemos ir até o 61.8, né, que seria ainda assim níveis de retração, né, aceitáveis, tá, para a movimentação do preço, quanto a pullback, e aí, né, ter continuidade na movimentação de alta. E aí a gente vai esmiuçar, né, detalhes lá nos time frames menores, né? A gente sempre começa por aqui, visualizar espaço, ver como é que está as médias, ver se está em cima de algum suporte relevante. Aqui fica até mais interessante, eu acho, só observando de maneira rápida, né, aqui, ligando mínimas, né. Então, se eu faço isso daqui, né, agora a gente tem, ó, tentativa de correção, né, ele volta a subir, ele desce, volta a subir, desce, volta a subir, desce. Então eu tenho puxadas até proporcionais, né, de tamanho da movimentação, e aí, né, essa movimentação pode gerar aqui uma movimentação de alta também. Então você vai encontrando, né, mais razões conforme você vai analisando. Então a gente está aqui numa possibilidade de wedge, tá? Também do diário. Aqui nos 60 minutos também a gente vai conseguir observar, né, essa movimentação de maneira também bem clara, né? Aqui eu já posso apagar, tá? E é uma marcação que está bem interessante, né? Porque aqui no 60 a gente vê que o tamanho dos pontos de swing, né, são próximos também. É sempre interessante quando você observa o wedges assim, ó. Então tem pontos, né, de swing de tamanhos próximos, né? Aqui renovou mínima, né, fez uma estrutura de baixa, né, e está fazendo as duas pernas de baixa. Inclusive já cumpriu, né, as duas pernas de baixa desde o momento que ele mudou, né, a estrutura de alta, né, que era ascendente, ó, 3 puxadas de alta, renovou a estrutura e aí fez duas boas pernas de baixa. Cumpriu a premissa, tá, de manter, né, as duas pernas de baixa. Eu acredito até que a amplitude, né, não fiz, mas eu acredito até que a amplitude seja algo próximo, né? Tá aqui, ó, bem próximo, tá? Perna 1, tá? Perna 2. Então, a premissa completa o preço já fez, tá? Então, a partir daqui ele já pode realmente apresentar algum tipo de movimentação diferente, né? Daquilo que a gente podia esperar, tá? De uma wedge, né? Que deu certo, né? Que são duas pernas de baixo. Assim como uma falha de wedge, a gente esperaria duas pernas de alta, tá? Então, aqui, acredito que tenha mais maneiras, né, de você puxar. Aqui, 3 puxadas, né, também, ó. Então você tem uma, você tem duas, você tem 3. Então, de toda forma, né, a gente está chegando aqui numa nested wedge, tá? Deu alvo, né, de movimentações ali maiores, que são as linhas vermelhas ali marcadas. E agora, né, se ele montar para a gente aqui uma estrutura de alta, né, por exemplo, vier acima dessa máxima, a gente pode ter uma movimentaçãozinha, né, um pouco mais forte de alta, tá? Se ele romper, duas pernas de baixa, tá? Rompeu outra wedge, se ele fizer uma falha de wedge, e aí ele perder essa mínima, com continuidade, né, a gente vai esperar duas boas pernas de baixa, beleza? Então, aqui no diário, né, aqui nos 5 minutos, um tempo mais próximo, ele abre num gap de baixa, tá? Monta uma lateralidade. Mais uma vez interessante, né, você observar essa região de terceiro alvo dentro de movimentações do intraday, tá? Você teve uma lateralidade, né? Barra 1 fechou como doji, barra 2, a barra sobrepostas, tá? Não tem rompimentos nessas movimentações. O primeiro rompimento foi nessa 2BR aqui, ó, tá na barra 8, tá? E aí quando tem, né, realmente o rompimento real desse topo, aí você pode finalmente, né, vir aqui e trabalhar o quê? Um movimento projetado, né? Opa, rompeu, continuidade, primeiro alvo que o Brooks trabalha, segundo alvo, né, que seria o alvo dessa movimentação aqui. E posteriormente, né, a gente pensa também na possibilidade de terceiro alvo. Muitas vezes após terceiro alvo, pessoal, a gente pensa, né, em dar uma
parada para assistir aquilo que o preço vai fazer, tá? Porque muitas vezes ele lateraliza por aqui, tá? Ou mesmo reverte. Hoje ele optou por reverter. Inclusive veio dar primeiro alvo deste pivô aqui, ó. Agora, tá? Primeiro alvo aqui. Outro ponto que era interessante, ó, se você tira um pouco o zoom, é você observar se essa movimentação de hoje, essa alta de hoje, ela conseguiu mudar alguma estrutura. Como assim alguma estrutura? Mudar uma estrutura que seja relevante, né? Você tem aqui, ó, uma boa puxada de alta, tá? Uma correção, uma puxada de alta, uma correção, uma puxada de alta. Então eu tenho aqui, ó, um topo, aqui eu tive um topo intermediário, né, de uma puxada menor, e aí aqui eu tenho um outro topo, ó. Então ele não conseguiu, né, vir acima de movimentações majoritárias. Ele veio aqui acima dessa lateralidade aqui, ó, tá? Uma lateralidade menor, que é uma movimentação minoritária, tá? Então ele não renova uma movimentação majoritária, apenas minoritária, tá? Então a estrutura aqui permanece, né, intacta como uma estrutura de baixa. Depois que ele deu o terceiro alvo, pessoal, ele fez uma 2BR, uma barra bem interessante, tá? De baixa. Então ele deu o terceiro alvo dentro do intraday, assim como o índice deu o terceiro alvo do intraday, e ambos, né, acabaram apresentando uma movimentação de reversão. E aí ele formou, né, uma movimentação aqui agora de micro canal de baixa, né? Você não vê correções, ó, a partir dessa máxima. Nenhuma máxima vem acima da máxima anterior, ó, tá? Aqui eu tenho um topo duplo, um micro topo duplo idêntico, né? E aí depois, ó, nenhuma máxima vem acima da máxima anterior. Quando que eu tive uma H1? Aqui, pessoal, contagem de barras, tá? H1, primeira vez, né, que os comprados conseguiram, né, trazer o preço acima de uma máxima anterior. Aqui eu tenho uma H1. Preço volta a descer, aqui eu tenho uma H2. Toda H2 é um fundo duplo, certo? Fundo duplo mais alto. Preço volta a descer, aqui eu tenho uma H3, certo? Toda H3 é uma wedge. Preço volta, continua, faz mais uma movimentação de baixa, aqui eu tenho uma H4, tá? E só a partir da H4, né, que ele acabou revertendo. Para nós, isso daqui também é uma wedge com fundo duplo, tá? Beleza? Então, aqui começou a ganhar outra mudança, né? A primeira vez que você vê, né, uma mudança aqui de comportamento do preço, né, depois de toda essa forte baixa, né, desse micro canal de baixa, aqui ele forma um micro canal de alta. A partir desse momento aqui, ó, desse fundo, ó, nenhuma mínima mais veio abaixo da mínima de barra anterior, tá? Então aqui eu tenho um micro canal de alta, micro canal costuma migrar para canal estreito, tá? E aí é uma barra, correção, uma barra, né, e continuidade, tá? Deu algum tipo de alvo, pessoal? Vamos dar uma olhada, né? A gente tem que sempre fazer isso aqui. O que é isso daqui? É um fundo duplo, certo? Quando tem rompimento de fundo duplo, a gente projeta, tá? E aí você projetaria o quê? O primeiro alvo, tá, dessa movimentação, e segundo alvo, tá, dessa movimentação aqui, que ficou devendo ali por alguns ticks, né, aqui de forma imediata, né? Mas depois, né, tornou-se só, né, uma grande lateralidade. Essa lateralidade aqui, né, que é a lateralidade desse fechamento, esse tipo de lateralidade aqui, ela é uma lateralidade interessante para o dia seguinte. Por quê, Luciano? Porque se, porventura, o preço abre aqui, ó, acima da MM200, tá? Acima da consolidação do dia anterior, certo? Isso aqui é uma consolidação, concordo? E isso daqui, né, acaba sendo uma lateralidade um pouco maior. Beleza. Digamos que ele abra aqui em cima. É mais provável que o preço entre em modo Fab 4 e ele, né, acabe encontrando uma movimentação forte de alta, tá? Tem a região da VWAP do dia anterior, tá? Se ele abre em gap de baixa, né, ele também vai estar no modo Fab 4, só que dessa vez de venda. Então, se ele abre abaixo, né, dessas movimentações, gap de baixa, ele pode vir, né, para uma movimentação mais forte de baixa. Tá? Ali no diário a gente está pensando ainda naquela possibilidade de ser algo mais para cima do que para baixo, tá? E aí aqui ele está no topo duplo, né? Claro que se ele abre, por exemplo, exatamente aqui pouco abaixo do topo duplo, né, aí ele pode só renovar essa máxima, fazer um pullback, né, as médias vão ganhar algum tipo de alinhamento, tá? As médias estão flats, né? Se ele abre aqui, ele pode fazer um pullback, se ele abre abaixo, né? Se ele abre acima, ele pode só lateralizar, tá? Se abrir aqui dentro, você está dentro do range da lateralidade, aí você tem que esperar, né, o preço montar algum tipo de estrutura para você estar pensando em algo, beleza, pessoal? Então, era isso. O vídeo ficou um pouco mais tarde, né? Desculpa aí por isso, mas ficou gravado aqui para vocês, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço, até mais.